O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 12. Se ainda não viu as partes anteriores, deixo uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O renomado aventureiro Júlio Aventurais havia registrado em seus escritos detalhes impressionantes sobre a verdadeira natureza das masmorras. Ele descreve que o núcleo de uma masmorra é um organismo esférico, com aproximadamente 2 metros de circunferência. Sua aparência inicial é intrigamente adorável, coberto por uma pelagem macia com grandes olhos redondos que emanam um ar inofensivo. No entanto, conforme a descrição avança, revela-se um contraste assustador. Ele é um ser covarde, mas também dócil, seguindo facilmente qualquer pessoa que lhe inspire afeição. Contudo, sua verdadeira forma é revelada como algo grotesco e intimidador. Uma massa disforme com os olhos e bocas distribuídos aleatoriamente por todo o corpo, exalando uma aura inquietante. Diante dessa criatura, Fyorkrid e Kim observam com expressão mista de surpresa e inquietação. Fyorkrid, claramente desconfortável, expressa sua frustração afirmando que aquilo é muito diferente do que havia imaginado. Com a voz tensa, ela olha para Kim buscando algum tipo de confirmação. Kim, ao seu lado, mantém um olhar firme e atento, confirmando que, de fato, aquela criatura provavelmente é o Núcleo. O Núcleo, emitindo sons agudos e estridentes, parece alarmado. Kim mantém a calma e explica que a criatura tem a habilidade de liberar feromônios que enganam os sentidos, criando uma aparência ilusória que confunde até mesmo os mais experientes. Ele ressalta que a forma vista anteriormente não parece ser confirmada como verdadeira, pois provavelmente é uma defesa projetada para despertar instintos protetores nos humanos. Fyorkrid, aliviada com a explicação, relaxa levemente, admitindo que já suspeitava disso desde o início. Ela, com um som ligeiramente provocativo, cita uma frase marcante atribuída a Kim. Dentre as frases do Sr. Kim, o mal é como um veneno. Ele pode atentar uma pessoa com os efeitos mais extravagantes, dizendo que foi o que ele disse durante sua luta com Francis, o Lorde do Orgulho. Kim, visivelmente desconfortável, responde enquanto leva a mão à testa, soltando um suspiro resignado. Ele parece perdido em pensamentos, a expressão cansada se intensificando à medida que reflete. Em sua mente, ele se pergunta quem foi o responsável por inventar frases tão amaldiçoadas. Essa é uma situação bem bizarra. Com um movimento decidido, Kim ajusta a posição de uma adaga em sua mão, a lâmina refletindo um brilho ameaçador. Enquanto se prepara para avançar, Fyorkrid observa com curiosidade, perguntando se ele consegue usar armas assim também. Kim, sem hesitar, responde com simplicidade confirmando. Ele encara o núcleo grotesco da masmorra com expressão séria e declara calmamente, mas de forma inesperada, que não vai matar aquela coisa. Fyorkrid, confuso e com os olhos arregalados, questiona o que ele quer dizer. A resposta de Kim é direta e chocante. Ele afirma que vai comê-lo. O núcleo, ao ouvir aquelas palavras, parece entrar em pânico, emitindo sons desesperados enquanto seus olhos espalhados tremulam inquietantes. Fyorkrid não consegue acreditar no que acaba de ouvir. Kim, sem hesitar, pega sua lâmina cortando o núcleo com precisão, enquanto ele declara com frieza que, antes de consumir, precisa prepará-lo. Ele reflete que não precisa de magia ou qualquer coisa que o núcleo da masmorra possa oferecer em sua forma natural. No entanto, ele admite estar curioso sobre as habilidades que permitiram ao núcleo criar uma casca sólida e manipular os feromônios tão poderosos. Sua mente analítica parece ignorar o horror da situação, enquanto ele segue cortando partes do núcleo com movimentos calculados. Fyorkrid observa Kim com expressão de completo desconforto. Sua mão começa a tremer, gotas de suor escorrendo por seu rosto, e ela finalmente não consegue conter a náusea que cresce em seu estômago. Enquanto isso, uma explicação começa a tomar forma na mente de Kim. Baseado no que sabe sobre as masmorras, na realidade, é uma casca do núcleo. Em outras palavras, ambos fazem parte do mesmo corpo. Se o núcleo for destruído e parar de funcionar, a magia que flui a partir dele será interrompida, resultando no colapso total da masmorra.
O texto do livro ilustrado que havia lido surge em sua mente. Ele detalhava que o tempo médio para colapso completo de uma masmorra após o núcleo ser danificado é de 48 horas. Se alguém não conseguir escapar dentro desse prazo, será enterrado vivo junto com os destroços da masmorra. Em sua mente, ele reflete que, mesmo com a iminente destruição da masmorra, não será um problema para ele. É impossível que ele leve mais de 48 horas para escapar de uma masmorra sem monstros. A luz do sol invade o túnel estreito, iluminando o caminho com brilho acolhedor. Fiorcruide, com os olhos brilhando de entusiasmo e um sorriso aliviado no rosto, aponta para o alto. Ela rapidamente se aproxima, observando o exterior com alegria, e comenta que levaram só 3 horas. Na verdade, foi mais rápido do que quando entraram. No entanto, ao saírem completamente, a atmosfera muda. O cenário à frente revela um grupo de soldados em armaduras. Os guardas apontam suas lanças e um deles, em um tom autoritário, ordena para não se moverem, perguntando se ele é o mercenário Jack. Estão o prendendo por atacar um membro da Guilda dos Aventureiros. O homem de óculos ri com satisfação, apontando para ele, dizendo que resistir é inútil. Kim, saindo das sombras da entrada da masmorra, observa a cena com calma, seu olhar frio analisando cada detalhe. Fiorcruide ao fundo observa em silêncio, tentando entender o que se passa. Com um movimento deliberado, Kim ergue a mão, apontando para si mesmo, e diz que é isso mesmo, ele é o mercenário Jack. Os soldados imediatamente avançam, colocando algemas em seus pulsos. Em seguida, Kim é colocado em uma carroça de madeira, cercado por soldados. Sentado no interior da carroça, ele abaixa a cabeça por um momento, seus olhos ocultos pelas sombras. Ele se lembra de outra situação em que estava algemado, cercado como agora. Um sorriso sutil se forma em seus lábios, enquanto murmura para si mesmo que é isso mesmo, isso já aconteceu com ele antes. Com o passar do tempo, o som do mar calmo ecoa enquanto a embarcação desliza pelas águas cristalinas. Sobre o convés, uma melodia suave e envolvente preenche o ar, acompanhada pelo dedilhar de Fielina, que toca seu alaúde com habilidade. Perto, 2 marinheiros conversam descontraidamente, observando o horizonte. Um deles comenta que é bom que tudo esteja quieto. O outro, animado, complementa que tudo isso é graças ao príncipe Eduardo. Ele conseguiu acabar com aquela guerra chata contra os demônios. Agora, tudo o que se espera deste país é o renascimento e paz. A conversa desvia para assuntos mais descontraídos. Um deles diz que falando nisso, no lugar dos demônios não seriam piratas que atacarão agora. Ou, já que este lugar é um rio, deveria chamá-los de bandidos do rio. O outro ri alto balançando a cabeça, perguntando que tipo de idiota roubaria uma linha de passageiros que não tem qualquer tipo de riqueza. Mas antes que pudessem relaxar mais, um grito ecoa pelo navio, trazendo tensão ao ambiente, dizendo que bandidos apareceram. Todos os marinheiros deveriam se preparar para o combate. O caos toma conta do convés enquanto piratas invadem o navio com violência. Cordas com ganchos são arremessadas, prendendo-se nas bordas do barco. A tripulação, apavorada, se espalha em busca de proteção ou tentativa de contra-ataque. Liderando o ataque, um homem de casaco vermelho e um largo chapéu de palha avança com confiança. Empunhando sua espada, ele grita com um sorriso sádico estampado no rosto, que eles, os piratas do chapéu de palha do rio, pegarão essas recompensas. Não deixem nenhum homem escapar. Os marinheiros tentam resistir, mas são brutalmente sobrepujados. Um deles é perfurado por uma lâmina, enquanto o outro é derrubado por um soco devastador. O pirata responsável ri, mas é rapidamente repreendido por um dos líderes, dizendo para não machucar tanto eles. Se não conseguirem trabalhar, o valor deles cairá. O capitão dos piratas se aproxima de um marinheiro caído, um sorriso debochado no rosto. O marinheiro tenta protestar, levantando a voz, falando sem chance que vai os transformar em escravos, os chamando de malditos, dizendo que o rei de Grand Contine baniu a escravidão. Mas então, aproximando ainda mais, ele acrescenta com um sorriso sombrio, e fala que isso é verdade neste lugar, mas enquanto as outras nações.
O marinheiro percebe as roupas dele, perguntando que tipo de relação ele tem com aquele trapaceiro, o Capitão Philip. O capitão dos piratas sorri de forma sombria, seus olhos brilhando com uma mistura de arrogância e nostalgia, dizendo que não esperava que haveria alguém que conhecesse o seu pai entre esses malditos novatos, e pergunta se já esteve em um oceano antes. O marinheiro, em pânico, tenta argumentar, falando que Philip pode ter sido um pirata, mas ele tinha princípios, e seu filho está levando escravos. O capitão apenas ri, seus olhos cheios de desprezo, dizendo que seu pai foi capturado por ter princípios. Em vez disso, sua vida e riqueza são muito mais importantes. Sem piedade, ele ordena friamente para amarrarem ele e o colocar na cabine. Enquanto o homem é arrastado, o capitão reflete em voz alta que no fim, vendê-los como escravos pode gerar menos lucro que fazê-los de refém, mas há menos variáveis, por isso é mais fácil manter o dinheiro. Nesse momento, a atenção do capitão é desviada. Kim está em sua frente segurando algo peculiar. O capitão o encara com um sorriso sarcástico. Ele observa Kim com desconfiança, enquanto se pergunta, mas o que esse maldito está comendo? Pela sua aparência parece um mercenário, mas pode sentir algo maligno nele. Ele deve ser o mesmo tipo que ele. De repente, o semblante do capitão muda para um sorriso sarcástico e fala que gostou dele e dá um passo à frente, estendendo a mão com confiança, dizendo para se tornar seu companheiro. O ambiente fica tenso, com os marinheiros ao redor visivelmente confusos. Kim, por sua vez, estende sua mão, sua expressão séria escondendo algo mais profundo. Do lado, Fioruid observa com espanto crescente, perguntando o que ele está fazendo. Esse homem é um pirata do Rio Mal. Enquanto isso, Kim sorri levemente, suas mãos começando a brilhar com energia incandescente. Em um piscar de olhos, ele desfere um golpe devastador, sua palma ardendo em chamas que iluminam o convés. Kim questiona por que se rebaixaria a um organismo inferior como ele. Pouco tempo atrás, Kim relembra o momento em que consumiu o núcleo da Dungeon, adquirindo uma nova e peculiar habilidade. Ele explica com um tom frio e calculado. Era a habilidade de controlar os feromônios como quiser. Sua mente volta aos detalhes biológicos dessa transformação. Os órgãos internos do núcleo da Dungeon produzem substâncias químicas que criam feromônios. Esses compostos viajam pelas veias, se alojando sob glândulas sudoríparas, prontos para serem liberados pelos poros. No entanto, é após essa adaptação que algo extraordinário começa a acontecer. Com um olhar afiado, Kim menciona suas observações sobre criaturas lendárias. Um dragão produz substâncias inflamáveis internamente. No entanto, como são geradas no estômago, só podem ser expelidas pela boca. Ele reflete sobre outra característica fascinante. Já os reptilianos possuem glândulas sudoríparas que expelem um músculo viscoso com alta pressão. Enquanto isso, enormes dinossauros possuem artérias robustas, capazes de transportar grandes volumes de sangue do coração. Se ele combina todas essas características, ele revela sua teoria e execução. Absorvendo as substâncias inflamáveis dos dragões em sua corrente sanguínea, ele combina isso com a produção química do núcleo da Dungeon. Com um coração pulsante e poderoso como o de um dinossauro, ele transporta essa substância para suas glândulas sudoríparas. Quando essas substâncias inflamáveis entram em contato com oxigênio na atmosfera, uma explosão de fogo é gerada. Em meio a chamas intensas, Kim observa suas mãos, dominando uma força destrutiva, enquanto o sorriso confiante e sombrio aparece em seu rosto. O calor é avassalador e a cena se ilumina com a intensidade da nova habilidade que ele agora domina completamente. Kim observa as chamas dançando em suas mãos, enquanto a conclusão firme se forma em sua mente. Assim, pode jorrar fogo das suas mãos. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por uma memória incômoda. Ele se lembra de sua captura logo após a dungeon. Com as correntes pesadas em seus braços, ele relembra o momento em que os soldados de Barão Canargo o cercaram. Infelizmente, os soldados que vieram o prender eram soldados de Barão Canargo. Ele visualiza a cena de captura, os soldados enfileirados, suas armaduras brilhando sob a luz do sol.
enquanto ele, de cabeça erguida, parecia aceitar o destino que lhe era imposto. Mas logo, Kim deixa transparecer um sorriso calculista ao relembrar a verdadeira razão por trás de sua rendição. Eles estavam apenas dando um show em levar o mercenário Jack em custódia para enganar a Guilda dos Aventureiros. Ele questiona em voz baixa, quase como se estivesse desafiando o próprio destino. Se não fosse por isso, porque ele teria deixado eles o algemarem tão calmamente. Kim observa as cinzas e as brasas flutuarem a seu redor enquanto um sorriso satisfeito aparece em seu rosto, comentando que isso é muito útil. O calor intenso ainda emana em suas mãos, intimidando seus oponentes que agora tremem de medo. Longe de manter a compostura, um dos piratas grita desesperado. Outro, ao seu lado, encara a cena com horror, dizendo que isso é magia de fogo, assim diz para usar magia contra fogo. Enquanto a confusão toma conta, um dos homens inicia um encantamento. Um círculo mágico brilhante surge diante de suas mãos, simbolizando seu feitiço em invocar magia. Mas antes que algo aconteça, o caos aumenta. Fyorkruid, com os olhos cheios de determinação, se lança contra os piratas. Com movimentos ágeis e precisos, ela acerta um deles com um golpe certeiro, o deixando estirado no chão. Antes que possa reagir, um grito de raiva ecoa. Os piratas avançam com ferocidade, suas armas brilhando enquanto ela prepara-se para enfrentá-los. No entanto, antes que possam se reorganizar, Fyorkruid rasga o ar, destruindo parte do piso de madeira e lançando os homens para longe. Ela se pergunta que sentimento é esse, o sentimento de segurar uma espada. É diferente de antes, sua mente está confusa e uma sensação estranha e incomum percorre seu corpo. Enquanto isso, Kim observa tudo com sua postura calma e confiante, analisando o caos se intensificando. Ele usa uma fumaça púrpura que se começa a se espalhar rapidamente. Um dos piratas grita que isso é veneno, enquanto cobre o rosto com o braço, tentando evitar inalar fumaça tóxica, dizendo que esses covardes desgraçados estão usando o veneno. Ele amaldiçoa os responsáveis, recuando desesperado. O pirata, ainda atordoado com o caos, tenta recuperar o fôlego, comentando que voltarão ao outro barco para que o veneno se disperse. No entanto, algo chama sua atenção. Ele para abruptamente e exclama surpreso, percebendo uma sombra se formando na fumaça. Antes que consiga reagir, um movimento rápido o surpreende e ele é golpeado violentamente. Seu corpo é lançado para trás com força, enquanto ele tenta inutilmente gritar em meio à pressão esmagadora. Seu oponente se revela. É Kim, com olhar frio e calculista, segurando o homem pelo rosto, impedindo qualquer reação. O pirata tenta desesperadamente se soltar, mas é inútil. Kim, sem piedade, o arremessa do convés diretamente para o mar, onde ele é engolido pelas águas. Enquanto o pirata afunda, seu corpo parece paralisado e ele murmura que não consegue se mover. Kim, ainda observando o resultado de sua ação, explica com calma. Gás paralisante, uma mistura de produtos químicos. Ele reflete sobre sua habilidade recém-desenvolvida, acrescentando que pode espirrar veneno ou até criar cortinas de fumaça. Kim permanece imóvel, observando calmamente suas mãos, enquanto o caos ao redor parece insignificante. O leve sorriso em seu rosto demonstra sua confiança absoluta. Contudo, um som pesado de passos rapidamente se aproxima, acompanhado de um grito feroz. Um gigante musculoso com expressão de pura raiva surge por trás dele, empunhando uma enorme espada com intenção mortal. Com um movimento violento, a lâmina desce na direção de Kim, mas ele desvia rapidamente e seu olhar age com precisão calculada. Chamas irrompem de suas pernas em um instante, e Kim desce com a força esmagadora, dizimando seu inimigo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!